vocês estão em pés, não é? Capítulo 6, versículo 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo 6, versículo 11. Jesus, então, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. Podemos assentar, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos louvar a Deus por todos os nossos irmãos que estão presentes com a gente. Hoje, pela manhã, tivemos nossa reunião administrativa, nossa reunião administrativa global, porque envolve a África, não é? Mas nacional, porque envolve as nossas igrejas que estão no Brasil. Nós louvamos a Deus pelos presidentes regionais que puderam estar presentes com a gente aqui na nossa reunião administrativa online, não é? Virtual, que acontece mensalmente pelo Meet Google. Foi uma bênção, a última reunião antes da nossa convenção nacional. Também queremos enfatizar aqui através da live as nossas condolências pelo passamento para a eternidade da mãe do pastor Luciano Januário, da AD Madureira, aqui em Cornélio Procópio. A sua mãe passou para a eternidade e nós, da ADM Templo Central, queremos estar enviando as nossas condolências à família do pastor Luciano. Também estivemos ali, eu e a pastora Claudilena, estivemos ali um períodozinho com eles, no velório. Muito bem, que o Espírito Santo possa estar confortando os corações. A palavra de Deus que foi lida, pelo contexto que fala da história verídica que acontecera, que foi a história da multiplicação dos pães, que a palavra de Deus foi escrita aqui pelo evangelista João. Nós sabemos que o evangelho de Jesus Cristo, escrito por evangelista São João, ele escrevera o seu evangelho para que crescem que Jesus é o Filho de Deus. Então, muitos dos milagres que Jesus fizera foram escritos pelos demais evangelistas no Evangelho Sinótico, mas fora também retificado e escrito pelo evangelista São João. Mas o evangelista João, ele teve a intenção de escrever o seu evangelho para que as pessoas cresçam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse milagre foi um milagre público, acontecera na vista de praticamente 20 mil pessoas. A Bíblia diz que Jesus estava logo pela manhã com os seus discípulos e ele recebe logo pela manhã uma notícia não boa, uma notícia de que o seu primo João o Batista havia sido decapitado, degolado, havia sido morto por Herodes Antipas. E agora aquele que tinha vindo para abrir o caminho para o Messias já não estava mais sobre a terra. O que me chama a atenção é que Jesus, ao invés de deixar todos ir até a família, a sua família, a família de João, para se consolidar com eles, para estar solidarizando-se com eles, não. O Senhor Jesus, ele pega os seus discípulos e ele passa o lago de Genezaré. Ele vai com os seus discípulos para outra parte, outro lado do mar da Galileia, do lago de Genezaré.
E a Bíblia diz que sempre uma grande multidão acompanhava Jesus. Aonde ele estava uma grande multidão. Porque as pessoas são interesseiras, as pessoas gostam de benefícios, não é? Aonde tem alguém que possa beneficiar, ali existe uma grande multidão que se aflui, que está conglomerado ou aglomerado, porque alguém está fazendo alguma coisa pelas pessoas. A Bíblia diz que Jesus curava os enfermos. A Bíblia diz que Jesus ensinava sobre o reino de Deus para essas multidões. Mas a Bíblia diz que Jesus tinha grande compaixão dessas multidões. Os discípulos não tinham muita compaixão. Os discípulos queriam se ver longe da multidão. Mas Jesus, não. Jesus, ele queria sempre estar perto da multidão, porque foi para isso que ele veio, para implantar o reino de Deus aqui nessa terra. Você observa que uma grande multidão estava no caminho de Jericó, e o cego começou a clamar, e os discípulos fizeram o quê? Cala-te, não incomodes o mestre. Os discípulos sempre queriam tranquilidade, queriam paz, queriam um apaziguamento, queriam silêncio. Mas aonde tem multidões, não tem silêncio, não tem esse negócio de apaziguamento, não. E Jesus, voluntariamente, ele se colocava à disposição para estar junto com essas multidões. E a Bíblia diz que Jesus entra no barco e ele passa para o outro lado, do lado de Genezaré, para fugir um pouco da multidão, porque eles não tinham tempo para dormir, não tinham tempo para comer, não tinham tempo para tomar banho, não tinham tempo para nada. A multidão afluía assim e ali ficava, junto com Jesus, não iam embora. Os discípulos eram os secretários adjuntos de Jesus. E aí Jesus colocava os discípulos para trabalhar, para organizar a multidão. E é isso que realmente acontecia todos os dias. Jesus viu que os discípulos realmente estavam necessitados e precisando de um pouco de tranquilidade, de um pouco de descanso, quem sabe tomar um banho, quem sabe almoçar tranquilo. Ele então entra no barco, quem sabe o barco do próprio Pedro, e ele passa para outra margem. Ao passar na outra margem, sabe o que aconteceu? Ele chegando lá, atracou o barquinho lá na margem do lago de Genezaré. Olha para a margem, uma grande multidão já estava esperando ele lá. A multidão não foi de barco como Jesus foi. Aquela multidão, porque é um lago, é uma grande represa, aquela multidão foi realmente de a pé. Quando Jesus chega lá, olha a multidão lá. A Bíblia diz que Jesus não achou ruim, os discípulos até acharam, mas Jesus não achou ruim. Jesus começou a ensinar para aquela multidão. A Bíblia diz que ali no lugar que Jesus estava, como era a margem do lago de Genezaré, próximo a um deserto na Judeia, então era um lugar desértico, não tinham casas, não tinha habitação, poucas pessoas passavam por ali, mas a multidão foi ao encontro de Jesus, para se encontrar com Jesus ali naquela margem, ali no lago de Genezaré. Aquela multidão estava ali com uma necessidade. Toda multidão tem uma necessidade. Eles estavam ali porque eles precisavam que Jesus fizesse alguma coisa por eles, ou curassem cada um deles, ou dessem pães para eles comerem, ou transformassem a água em vinho e dessem vinho para eles beberem. Alguma coisa eles estavam esperando de Jesus.
A multidão de hoje não é diferente. Mudou o CPF, mudou as pessoas, mudou o DNA, cada um tem o seu DNA, mas o princípio é o mesmo, as necessidades são as mesmas. E quando imagina-se que tem alguém que pode dar alguma coisa, pode dar um benefício, então amontoam-se grandes multidões. Nós vemos os teleevangelistas que fazem grandes trabalhos evangelísticos nos grandes auditórios que transmitem pela televisão. Nós vemos as grandes multidões que estão ali. A grande maioria dessa multidão não está ali para ouvir a palavra de Deus. A grande maioria dessa multidão não está ali para ser ensinada pelo Senhor Jesus e pela palavra de Deus. A grande maioria dessa multidão está ali porque ouviu falar que naquela reunião Jesus cura, que naquela reunião Jesus levanta o paralítico, dá audição ao surdo. Naquela reunião, ouviram falar que naquela reunião Jesus ele muda a história da pessoa financeiramente, que a pessoa vai deixar de ser paupérrimo, vai deixar de ser pobre ao extremo, vai deixar de mendigar o pão, e então essas pessoas acumulam esses grandes auditórios. Não era diferente na época de Jesus, mas de jeito nenhum. Entretanto, Jesus não abandonava essas multidões. Jesus sentia uma grande compaixão por esta multidão. O tempo vai passando, Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus fazendo a obra com maior alegria, e os discípulos tinham ido lá para o outro lado, do lado do Genezaré, para descansar, para tomar um banho, para almoçar, estavam famintos. E de repente o tempo vai passando, a tarde vai findando, um olha para o outro, às vezes a multidão não vai embora, não. Um olha para o outro, você já está tarde, aqui é desértico, não tem cidade. Jesus não vai despedir esse povo, eles vão se tocar e vão embora, não. A pessoa, quando tem realmente uma necessidade, ele quer ser beneficiado, ele não olha para o horário, não olha para tempo, porque ele quer ser beneficiado. Estavam ali, não era uma multidão pequena, não. Era uma multidão de aproximadamente 20 mil pessoas que foram ali para ouvir Jesus e para receber algo da parte de Jesus. A multidão estava ouvindo, e de repente chega um discípulo de Jesus e fala assim: tenta resolver o problema, já que Jesus não se toca, já que a multidão não se toca, eu como obreiro da casa do Senhor, eu como ministro do Evangelho de Jesus, vou falar com Jesus e vou lembrar ele que o sol está se pondo e que essa multidão está com fome. É lógico que eles queriam dizer assim: e nós também estamos. Quando nós atravessamos o lago de Genezaré, nós atravessamos para a gente poder comer tranquilo. Trouxemos alimentos aí dentro do barco e não podemos pegar nada dentro do barco, porque já encontramos essa grande multidão. Então chega em Jesus e ele diz assim: Senhor, despeça essa multidão, porque o tempo já está passando, o sol está se pondo, daqui a pouco chega a noite, ninguém tem uma tocha para iluminar esse deserto, a cidade é longa, é muito longe daqui. Despeça essa multidão para a gente poder ficar um pouco mais tranquilo com o Senhor, que o dia já foi mesmo. Estou parafraseando e conjecturando o texto, não está escrito isso no texto, estou apenas conjecturando, ok? Porque nós já não comemos mesmo o dia inteiro, eu estou azul de fome, o Senhor não tem piedade de nós, não. Nós somos 12 homens novos, 12 homens que não temos doenças, a gente tem fome, fome para valer. O dia foi embora, olha a multidão aí na tua frente, e eles pelo jeito não estão com jeito de ir embora, não. Por eles vão fazer vigília,
E era verdade. Por eles fariam vigílias, viravam à noite, eles queriam ficar com Jesus, pensariam que Jesus ia dar para eles alguma coisa. Jesus olha para o discípulo que veio tentar resolver o problema, dizendo: despeça a multidão. Ele tentou resolver da forma mais comum, mais natural possível. Qualquer administrador natural faria isso. Qualquer um com pensamento racional natural faria isso. Dispersa a multidão enquanto tem sol, enquanto tem luz do dia, porque daqui a pouco vai chegar a noite e essa multidão vai ficar presa nesse deserto, vai se perder nesse deserto e ainda vão nos culpar. Vai culpar os crentes, que os crentes é que soltaram eles no deserto para se perderem. Então, libera eles para eles irem embora para comer, chegar na próxima cidade e comprar alimento. Jesus conjecturou, Jesus analisou, e eu vou conjecturar de novo, Jesus pensando assim: e essa multidão tem dinheiro por um acaso? Essa multidão está aí para receber alguma coisa de mim? Será que eles trouxeram um troquinho para ir até a próxima cidade e comprar pão? Essa multidão está faminta. Essa multidão precisa que a gente resolva o problema dela. Essa multidão não vai resolver o seu próprio problema. É como se Jesus dissesse assim: essa multidão está andando errante como uma ovelha sem pastor. E então, sabe o que Jesus fala? Reúne os 12, ele diz assim: dai-lhes de comer. Jogou a responsabilidade para os obreiros, jogou a responsabilidade para os ministros do Evangelho, jogou as responsabilidades para a área diaconal da igreja. Dai-lhes de comer. Um olha para o outro e diz assim: mesmo que nós tivéssemos 200 denários, não conseguiríamos comprar tanto pães para saciar uma multidão desse tamanho. Impossível. Ou seja, mais uma vez eu vejo alguém aqui tentando resolver o problema, mas não resolve. O primeiro tentou resolver dizendo: despeça a multidão. O segundo dizendo: se eu tivesse, eu ajudaria. Conhece alguém assim? Já ouviu alguém assim? Já esteve perto de alguém assim? Que vê um problema e diz assim: eu queria tanto ter para poder te ajudar, mas eu não tenho. Quer dizer, o problema ficou do mesmo tamanho. O discípulo diz assim: ainda que nós tivéssemos 200 denários, um denário é um dia de trabalho. Um denário é uma jornada de trabalho. Vamos colocar em média R$100. Um servente de pedreiro, mais ou menos, João? R$100. Um denário lá naquela época, uns R$100 hoje. Ok? Ele diz assim: ainda que nós juntássemos 200 dias de trabalho, então 200 vezes 100 é o dinheiro que ele imaginou. Ele fez um cálculo, mas ele já fez um cálculo negativo. Ele fez um cálculo dizendo: ainda que tivéssemos, quer dizer, nós não vamos ter, nós iríamos passar vergonha, porque o que é 200 denários para tanta gente? Jesus disse assim: estou perguntando, dai-lhes de comer. E vai: sai da minha frente, dá um jeito aí, vai no meio da multidão e dai-lhes de comer. Gente, o Senhor Jesus colocava os seus discípulos também em cada enrascada. Claro, eles estavam sendo programados para serem apóstolos, eles estavam sendo treinados para serem apóstolos.
Eles deveriam passar por todo tipo de prova possível, ou provas possíveis, e eles passavam por essa grande prova. Eles olhavam aquela multidão, não possível, nós não temos não. Aí veio um outro discípulo, no meio lá, para tentar resolver o problema de novo. Terceira vez que se vê o problema tentando ser resolvido. Terceira vez. Primeiro vem um e tenta resolver, dizendo só: dispersa, acaba com isso, fecha as portas, destrua, acaba, deixa de ter falência, essa empresa não vai, acaba com isso. Tem pessoa que pensando em acabar é mais fácil, né? É mais fácil, já acaba de uma vez, tá? Jesus falou: não vou despedir a multidão em paz. Não, eles não vão ir embora em paz. Eles vão ir embora com fome. E eu não vou despedir essa multidão com fome, de jeito nenhum. Dá-lhes de comer. O segundo, ainda que tivesse 200 denários, não conseguiríamos dar tanto alimento para tanta gente. Terceiro, vem ele com um menino. Pega na mão do menino e vem, no meio da multidão. Isso significa que eles tentaram resolver o problema. Ei, você tem comida aí, ei, você tem comida aí, ei, você tem comida aí. Mas os camaradas sem brilho, saíram tudo de casa sem comida, esperando em Jesus. Jesus ia ter que dar um jeito na vida. E Jesus sabia disso, que aquela multidão, ele ia ter que dar um jeito na situação. Você tem comida? Você tem comida? De repente, encontrou um menino com um lanche. A mãe do menino foi mais precavida. Onde você vai, menino? Eu vou encontrar com Jesus. Aonde? Ele está lá do outro lado do lago de Genezaré. Não, então você tem que levar um lanche. Não, você não pode ir desse jeito. Leva um lanchezinho. A hora que você tiver fome, você coma. E o lanche para o menino, dá e sobra. Não é? 5 pães. Não sabemos o tamanho desse pão, mas 5 pães para uma pessoa só, um menino só, claro que dá e sobra. 2 peixinhos, dá tranquilo para o estômagozinho do menino. É a única coisa que se encontrou em 20 mil pessoas. No meio de 20 mil pessoas, só o menino tinha o lanche dele, que a mãe dele mandou para ele comer no deserto, porque foram encontrar com Jesus aonde? No deserto. Tá bom? Se não estou enganado em André, mas para não falar um nome que não seja, eu vou falar discípulo, tá bem? O discípulo chega e diz para Jesus: Jesus, encontramos esse menino aqui, e ele tem um lanche, 5 pães e 2 peixinhos. E ele já determina também, porque tentou resolver o problema, mas também determinou: mas o que é para tanta gente? Mas o que é isso para tanta gente? Gente, resolveu o problema? Não resolveu o problema. Jesus olha aquele menino: você poderia dar o seu lanche para mim, menino? O menino: claro. Graças a Deus o menino foi voluntário. Porque se fosse alguns meninos que a gente conhece por hoje em dia, não, estou com fome, nada. O menino realmente estava com fome, com certeza, mas ele foi muito generoso. E ele diz: Senhor, para o Senhor, claro que eu dou, toma. E passou lá o alborná dele com 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que os pães eram ainda de baixa qualidade. Além de encontrar um menino com 5 pães, ainda pão de cevada. Não era pão de farinha de trigo, nem outro tipo de farinha. A farinha de cevada. Segundo os entendidos, o pão feito com farinha de cevada tem um gosto muito ruim, é impróprio para o paladar humano. Por quê? Lá no Oriente
eles fazem bolos com pão, com a cevada, com a farinha de cevada, para alimentar animais. Então dá para o gado comer, dá para a cabra, o cabrito comer, o bode comer. Os animais se alimentam do pão de cevada. O menino era pobre, mas era generoso. A mãe dele pegou a farinha que fazia o pão para os animais e deu para o menino. Vocês conseguem entender o que Deus disse para aquela multidão e está dizendo para nós? Que isso não tinha solução, e quando aparece a solução é a pior qualidade possível. Quando aparece uma solução de alguém com alguma coisa para comer, ainda não era uma coisa saborosa, não era uma coisa gostosa, não tinha um sabor ao nosso paladar, ao paladar deles, prazeroso. Mas Jesus não se importou com isso. O que Jesus fez? Pega o pouco do menino, pega o quase nada que o menino possuía, 5 pãezinhos de cevada, aquilo que era feito para animais, mas nas mãos de Jesus tudo se transforma, e agora vem nas mãos de Jesus e os discípulos tudo olhando, vamos ver o que ele vai fazer com esses míseros 5 pães e míseros 2 peixinhos, vamos ver o que vai acontecer. E ficaram na expectativa, como os alunos ávidos pelo conhecimento do seu professor. Jesus pega aqueles pães e os 2 peixinhos, e vamos deixar também uma ressalva aqui, que os 2 peixinhos, segundo a orientação do grego, eram peixinhos mesmo, não eram peixinhos só porque era um peixe pequeno, não, peixinhos mesmo, peixinhos criados em um lagozinho, uma represazinha, e ele não cresce. A mãe pegou 2 peixinhos daquele, colocou no sal, deixou secar um pouco, untou no sal e pôs para o menino, e o menino foi para o deserto ao encontro de Jesus, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos nadando no sal, para não estragar. A mãe foi precavida, mandou o peixinho no sal. O que a Bíblia diz? O texto do capítulo 6 de João, do 1 ao 15, a Bíblia diz que aquele menino entrega nas mãos de Jesus, e Jesus levanta para o céu e dá graça. E depois ele diz assim: cada um de vocês tenha em sua mão um cesto. Cada um de vocês tenha na sua mão um cesto. Não sabemos qual é o tamanho do cesto, mas a Bíblia diz que cada um deles tinha um cesto. Vieram para Jesus. Jesus então pega os 5 pães e coloca assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficava botando pão na mão de Jesus. 8, 10, 50, 100, 380, 520, 1050. E foi enchendo. E não parava de sair pão das mãos de Jesus. Aí pegou o peixinho, 1, 2, só tinham 2 peixinhos, não é? Mas na mão de Jesus ficou assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e foi! Os discípulos ficaram olhando aquilo, encheu de um, encheu de outro, encheu de um, encheu de outro, encheu de um, encheu de outro, os 12 discípulos com os seus cestos cheios. Chama minha atenção, Jesus pragmático como era, organizado como era. Você já imaginou uma grande multidão de 20 mil pessoas famintas? Imagine agora Gaza, imagine agora
tem uma ideia o que acontece lá em Gaza, lá no Oriente Médio, famintos, e quando deixam entrar comida lá dentro, como eles se alvoroçam, como eles quase se matam por causa de comida. Jesus, sabendo disso, sabendo que eles iam alvoroçar, que eles iam realmente bagunçar, e Jesus não é bagunçado, o ministério cristão não é bagunçado, a igreja não é bagunçada, Jesus dá mais uma aula para os seus discípulos. Antes de vocês dividir ou repartir, vocês agrupam essas pessoas aí, cada um de vocês. Os discípulos tinham trabalho, né, gente? Diácono naquele tempo trabalhava para valer, é o trabalho diaconal. A Bíblia diz assim, ajuntai de 50 em 50 e de 100 em 100. Eu disse que tinha aproximadamente 20 mil pessoas. 50 em 50, 100 em 100. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os discípulos estavam famintos, não puderam comer, eles tinham que trabalhar. Primeiro dar para as pessoas, depois para eles. Tem pessoa que quer fazer primeiro para si, depois para a obra de Deus. Primeiro quer cuidar de si, depois vem da obra de Deus. Primeiro ele vai no lazer, depois vai fazer uma visita, se for. Não, Jesus não quer assim. Jesus quer que a gente dê preferência em ir atrás do faminto, ir atrás do cansado, ir atrás do desesperado, ir atrás daquele que necessita. Dai-lhes de comer. A responsabilidade é nossa, de alimentar o mundo, de alimentar a igreja, de alimentar os crentes. Os discípulos não comeram, os discípulos foram entregar os pães e os peixes, e aquele menino que tinha doado também comeu. O texto diz que eles comeram e se fartaram. Pedrão vinha, vai mais aí? Não, pelo amor de Deus, estou passando mal. Não, vai mais, eu venho aqui, vai pegar antes de eu comer, é muito. Se fartaram. Não queriam nem ver mais pão, nem peixe, de tanta comida, de tanto que comeram. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus dá uma ordem para os discípulos trabalharem mais um pouco depois que eles trabalharam tanto. A Bíblia fala assim, vai no meio da multidão, pegue os que sovejou, pegue o que está na mão deles, que tem gente que quer levar para casa. Tem gente que pegou e guardou. Tem gente que está querendo fazer a viagem de retorno, ainda comendo pão e comendo peixe. Deixa não. Eles vão comer aqui. Vai levar não. E os discípulos foram. Cadê o peixe? Não tem. Cadê o peixe? Não tem peixe aqui não. Cadê, rapaz? Já tem que fazer uma inspeção no meio da multidão. Pães e peixes no meio da multidão. Colocou no cesto. Quando eles voltam com os cestos no meio da multidão, eles voltam para Jesus. Ele diz, Jesus, ninguém mais quis comer, e nós pegamos os que sobraram. Tinha gente que tinha, eu vou parafrasear o texto de novo. Tinha gente que tinha guardado dentro da roupa, tinha guardado escondido, mas nós não demos moleza não. Pegamos de volta e colocamos no cesto. Então aqui, quanto vocês têm? Todos nós estamos com os nossos cestos cheios. 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, que segundo a história diz que passava de 20.000 pessoas. E agora, os discípulos queriam comer pelo menos um pão, não queria? Um pãozinho pelo menos eles queriam comer, não queria? Queria que despedisse a multidão logo para eles irem lá no bairro comer o pãozinho que eles tinham trazido.
cada discípulo tinha no seu ombro para ele comer um cesto cheio. Dava para ele comer 2, 3, 5 meses. E Jesus então disse: agora sim, vamos despedir a multidão, que já estão saciadas, e agora vocês poderão comer. O que nós aprendemos com essa história verídica? Aprendemos que Jesus não precisa de muito para fazer o seu muito. Não, ele precisa de um pouco. O pouco seu é muito para Deus, mas você tem que ter pelo menos um pouco. Elias chega na casa da viúva de Serepta, a mulher ia morrer com seu filho. Ele pede para ela fazer um bolo, primeiro para ele. A mulher obedece, a mulher realmente faz o bolo para ele, traz o bolo e traz a água para ele comer, que tipificava doar para Deus. Ela obedeceu, e ela tinha o quê? Falou para o homem de Deus: oh meu senhor, eu só tenho aqui um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo aqui, pegando os gravetos para fazer um bolo, porque a última refeição da minha vida eu vou comer com o meu filho e vou morrer. O profeta Elias diz: faça primeiro um bolo para mim e traga aqui para mim, depois você faz o seu. Por ela obedecer o homem de Deus, o azeite não faltou na botija e a farinha não faltou na panela durante todo o período de seca em Israel, 3 anos e 6 meses, porque Deus estava com aquela mulher. Deus fez um milagre na vida daquela mulher, porque aquela mulher se colocou à disposição de Deus e creu que Ele era poderoso para fazer um milagre. O nosso Deus é Deus de milagres. Chega uma mulher para Eliseu e disse que o seu marido tinha morrido, e o seu marido trabalhava no ministério do profeta Eliseu, e agora queriam levar os seus filhos. E Eliseu diz assim: o que você tem em casa? E ela fala: eu tenho só, não tenho nada. A gente não considera nada o que a gente tem. A gente, quando a gente tem um pouquinho, não considero nada, não tem nada não. E ela diz: eu não tenho nada. Aí depois ela fala: eu tenho lá um pouquinho de azeite, você serve, volte, empresta vasos de toda a cidade, entra no teu quarto e começa a despejar. O mesmo milagre daquela mulher foi um milagre das mãos de Jesus, que só ficava saindo pão, peixe. Ela despejava o pouquinho do azeite que ela tinha na botija e não parava. Conforme ela enchia os vasos, não parava. Quando não tinha mais vaso para encher, é que parou de sair o azeite naquela botija. Ela ficou um pouquinho ainda, porque com aquele pouquinho ia continuar jorrando, porque o profeta tinha dado uma palavra profética para ela, que ela viveria do resto. Deus é Deus de milagres, e Deus faz o milagre com o seu pouco. Não considere pouco, insignificante ou nada aquilo que você tem. O que você tem é o suficiente para Deus fazer um grande milagre. Não despeça a multidão, mantenha a multidão perto de você. Multidão de quê? De credores, multidão de pessoas querendo receber de você. É fácil despedir-os, é fácil mandar embora. Não, permaneça com eles. Multidão faminta está perto de você. É fácil mandar embora ou conjecturar, dizendo assim: 200 denários não seriam suficientes. É fácil, não é? E é fácil também chegar com 5 pães e 2 peixinhos e dizer para o mestre: tem aqui, mas o que é isso para tanto? Teu problema de repente é enorme. É um problema que te dá calafrios de tanto ver o tamanho desse problema. Mas o teu problema, como diz o hino, para o nosso Deus não é nada.
O tamanho do teu problema para o nosso Deus não é nada. Sabe por quê a gente não consegue receber de verdade a totalidade da nossa vitória? Porque a gente não crê com a totalidade do Deus que nós temos. Nós acreditamos que Ele existe, que está no céu, que está no seu trono, mas não acreditamos que Ele é poderoso para fazer um milagre de tamanha relevância. O nosso Deus ainda faz milagres. Aquela multidão foi suprida. Havia na vida deles uma necessidade, a fome, e a fome foi suprida. As pessoas estavam com problemas e Jesus não despediu aquela multidão com um problema. Jesus resolveu os problemas espirituais delas e Jesus resolveu o problema da fome, problema físico, multiplicando míseros 5 pães de cevada, insignificantes, e 2 peixinhos untados no sal, dando para mais de 20.000 pessoas comerem. Jesus volta para o outro lado da margem, aí nós vamos concluir. Jesus, quando volta para o outro lado da margem, do lago de Genezaré, a multidão não foi embora. A multidão ficou esperando Jesus. De novo, o que Jesus diz para aquela multidão: vão embora, porque eu sei que vocês não estão aqui por causa da palavra que eu vos digo, mas vocês estão aqui por causa do pão e do peixe que nós temos para vocês lá do outro lado da margem. 20.000 pessoas não queriam mais trabalhar, 20.000 pessoas não queriam mais voltar para casa, 20.000 pessoas queriam ficar nas custas de Jesus. Será que nós não temos pessoas assim nos tempos atuais? Pessoas só interessadas naquilo que é material, pessoas só interessadas em cestas básicas, pessoas só interessadas em que se pague um aluguel para ele, pessoas interessadas em que se ajude numa cirurgia, falando aqui em áreas de obras sociais. Jesus, no seu reino, claro que ele está interessado em também agir com obras sociais. A igreja, ela precisa agir com obras sociais, claro que sim, mas Jesus não veio como prioridade para fazer isso. Ele veio como prioridade para salvar o ser humano. Ele veio como prioridade para dar pão para a alma que está faminta. Ele veio como prioridade para ser a luz para quem está em trevas. Veio como prioridade para ressuscitar aquele que está morto. É para isso que Jesus Cristo veio. Mas ele também dá prosperidade. Sim, ele dá prosperidade, mas ele não está muito interessado nesse negócio, não. Como prioridade, não. Ele está interessado que você reconheça que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. Ele quer que você reconheça que Ele é Filho de Deus. Ele quer que você reconheça que Ele veio a este mundo para implantar o reino, e o reino já chegou, e Ele quer habitar em você. A multiplicação acontece para manifestar o poder de Deus. João escreveu no capítulo 6 sobre a multiplicação dos pães com um propósito: fazer as pessoas crerem que Jesus Cristo é Filho de Deus. Os milagres acontecem nas nossas vidas para o nome do Senhor ser glorificado e a gente dizer verdadeiramente: Ele é Filho de Deus. Realmente Ele pode todas as coisas. Claro, pega tudo nas mãos de Deus, Ele vai fazer. Mas eu quero que você entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele. Entregue de verdade a sua vida. Pare de ficar querendo Jesus somente para as coisas materiais, para as coisas que perecem. Querer Jesus só por causa do pão, só por causa do peixe. Não, isso é muito pequeno para Jesus. Isso é muito insignificante para Jesus.
Jesus quer fazer muito mais por você. Quer salvar a sua alma do inferno, quer conduzir você ao céu. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, salvação de toda a humanidade. Mas se você tem um problema, entrega nas mãos de Deus. Ele continua resolvendo o problema, porque a Bíblia diz que naquela multidão ele curou os enfermos, ele falou sobre o reino de Deus e ele fez milagres no meio da multidão. Tinha compaixão da multidão. Vamos concluir dizendo: Jesus tem compaixão de você. Jesus tem pena da sua alma. Jesus quer te abençoar. Jesus quer te salvar. E Ele quer que você entregue o seu pouco. Pastor, mas é pouca fé. Sim, a pouca fé vai transformar-se numa grande vitória. Deus vai pegar o seu pouco para tornar em grandes coisas. Não são pequenas coisas, são grandes coisas. Eu vou embora dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Ele é Deus de multiplicação e vai multiplicar a sua alegria, o seu contentamento, o seu gozo, a sua paz. Ele quer estar multiplicando toda a sua forma de estar vendo o reino de Deus e convivendo com o reino de Deus nesta terra. Ele continua sendo Deus da multiplicação. Receba a multiplicação na sua vida. Receba um milagre na sua vida. Tenha uma segunda-feira abençoada. Tenha uma segunda-feira de milagres. Tenha uma segunda-feira de multiplicações. Mas entrega a sua vida ao Senhor. Confie nele e tudo mais Ele fará. As palmas ouvem ao Senhor Jesus. Aleluia. Ouvimos aí uma palavra maravilhosa.